No programa Abrindo a Gaiola de hoje, vamos debater o tema: você acredita no ser humano? E aí, Ururaí, o ser humano é digno da nossa crença nele? Tem jeito? Sim, é um assunto extremamente atual, né? Porque em período de luta de ideias, né? De vários debates e discussões sobre temas, as pessoas eles colocam, né? A humanidade regrediu, como confiar no ser humano. A humanidade está perdida. A humanidade está perdida. E não é assim, né? Primeiro que é uma generalização, né? E a princípio toda generalização é falsa. E segundo, vamos recorrer à cartilha, né? O Livro dos Espíritos, para o que é que Kardec pergunta para os espíritos sábios e felizes sobre esse assunto. Desde aquela época, né, 1850, 51, 52, 53, Kardec já preocupado com a questão do desenvolvimento da civilização. Ele propõe no capítulo que fala sobre da lei do progresso, ele propõe essa questão sobre a civilização, na questão 790. A humanidade está progredindo ou está em decadência? Ele cita exatamente esse ponto. É específico, né? Sim. E os espíritos dizem que o que existe, na verdade, é um progresso incompleto. E exatamente por existir um progresso incompleto, significa que, por um lado, estamos indo bem, mas por outro ainda precisamos progredir. Não é isso? Não é evoluir, né? Não é evoluir, progredir. Progredir. Então ele diz o seguinte, os espíritos dizem o seguinte: o desenvolvimento intelectual, ele já é incentivado normalmente. Então nós somos incentivados normalmente a ler, a estudar, a aprender, a viver em sociedade de uma forma com mais progresso. A gente já tem normalmente esse incentivo. E o sistema capitalista também incentiva isso, né? Ele incentiva o uso de livros, a criação de escolas, a busca de cursos, o desenvolvimento de eletrônicos. Ele ganha também em cima da informação, né? Do conhecimento. Sim, né? É uma forma de viver na sociedade, incentivar tudo aquilo que tem a ver com o progresso intelectual. Então o intelecto, ele já é incentivado naturalmente pelo próprio sistema em que a gente vive, o sistema capitalista. O desenvolvimento moral não é monetizado. O desenvolvimento moral, a gente ainda não tem uma forma de ganhar dinheiro com isso. E por isso não é incentivo. O sistema não cria uma forma de monetizar o desenvolvimento moral, né? Apesar que já existem iniciativas pequenas, mas crescendo. Hoje a gente vê que as empresas estão começando a se preocupar com ética, né? Começando a se preocupar também com o estado emocional dos seus funcionários, começando a diminuir essa exploração para também que eles se sintam, os seus colaboradores, valorizados dentro da empresa, né? Então, o desenvolvimento moral, que a gente pode entender como ética espiritual e emocional, ética no sentido do comportamento na sociedade, espiritual, não no sentido religioso, por favor, mas no sentido de princípios e valores. O emocional, no autocuidado das emoções e no autocontrole. Né? E isso a gente vê sementes que estão começando a surgir. Se fala cada vez mais em inteligência emocional, se fala cada vez mais em felicidade, se fala cada vez mais em inteligência relacional, né? No entanto, a empresa tem que ter essa visão moral, né? Não moralista, né? Não é moralista, muito pelo contrário, de moralidade, aí sim que tem a ver com espiritualidade, para que haja um progresso real. E aí o que a gente percebe? Embora não tenha tanto incentivo, está começando a acontecer e as pessoas estão despertando para terem mais qualidade de vida. E dentro desse processo da qualidade de vida, a gente vai incluir a necessidade do desenvolvimento moral.
Daí Kardec pergunta na questão 791 se os males vão desaparecer da civilização algum dia. Então, será que algum dia a gente vai ter uma civilização livre do mal, daquilo que a gente classifica como mal? E os espíritos respondem, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Então, é óbvio que naturalmente a gente vai progredindo e vai percebendo que nós podemos ter uma qualidade de vida mais equilibrada, que a gente pode ter uma qualidade de vida mais voltada para a ética, para o emocional e para o espiritual, né? Lembrando que na pergunta, Kardec cita-se fazendo desaparecer os males. Não é o mal, né? Os males. Porque males seriam o quê? Os prejuízos, as distorções que o conhecimento pode gerar. Então, o conhecimento ele vai sendo abalizado, ele vai sendo colocado no prumo à medida que o progresso moral vai acontecendo, né? E se a gente já sabe que eliminando esses males nós vamos ter uma melhor qualidade de vida, na próxima questão, na 792, o Kardec pergunta, mas então por que a civilização não muda? Por que as pessoas não se transformam? Por que imediatamente elas não começam a fazer todo o bem que elas poderiam fazer? Por que elas não despertam para isso? Aqui, Márcia, só fazendo aqui um adendo, a gente entender o caráter e a personalidade de Kardec. Veja, é um revolucionário, né? É um revolucionário, porque ele está perguntando por que então essa transformação não acontece imediatamente. A prova que ele não era um conservador, né? Nem um reacionário. Tipo assim, não, deixa como tá. Sempre foi assim. Não mexe não. Não, peraí, eu quero saber o seguinte, por que então essa transformação não acontece imediatamente? Né? Por dois motivos. Primeiro, porque os homens ainda não estão aptos. O que é aptidão? É capacidade adquirida, capacidade natural ou adquirida. Então, se eu não tenho uma capacidade, se eu não estou apta para fazer o bem, eu necessito aprender a fazer o bem. Se eu não estou apta para fazer o bem de forma natural, eu necessito aprender como é que se faz o bem de forma natural. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque não estão dispostos. Não querem. Não Isso querem. É horrível, né? Isso é horrível, quer dizer, as pessoas não querem. Elas não querem progredir. Né? Como civilização não querem. Veja que são os espíritos que estão informando para Kardec no questionamento 792 de O Livro dos Espíritos. Porque falta aptidão, habilidade, e hoje, no ano 22 do século 21, nós já temos de sobra essas habilidades, porque nós temos informações tanto da psicologia, quanto da sociologia, antropologia, da história e inclusive recursos, né, da tecnologia, né, de informática e tudo mais. Então, habilidades nós já temos. Agora, temos que querer. E querer não é poder. Então, né? O querer é poder no momento que se transforma em ação. Então, tudo bem se eu não tenho uma aptidão natural para fazer o bem, mas eu posso adquirir. Mas para isso eu preciso querer, eu preciso fazer o que tem que ser feito. E aí os espíritos colocam também que há o tempo de amadurecimento de cada um e há o tempo de amadurecimento da própria sociedade. Então, a gente necessita entender que nós estamos progredindo numa espiral que está tendendo a levar ao progresso. Não tem como, não há como deter o progresso. Está acontecendo, eu e você estamos envolvidos nesse momento, na física se chama momentum, né? Que é quando tudo vai convergindo para que as coisas aconteçam, e aí não há como segurar o progresso. Mesmo porque a lei do progresso é uma lei natural. Se é lei natural, ela tem que acontecer, porque isso é um propósito da inteligência suprema do universo. Então não adianta você ser reacionário, conservador, retrógrado, retardatário, que aliás é um termo que Kardec se utiliza, que nada pode deter uma lei natural. É como eu querer deter aqui a lei da gravidade.
né? A lei da gravidade é uma lei natural, né? Não dá para mudar a lei, né? Na questão 793, Kardec pergunta, então, como é que a gente vai reconhecer uma civilização completa? Porque lembrem-se que nós estamos perguntando hoje no programa, você acredita no ser humano? Então, você acredita que o ser humano tem jeito? Que o ser humano tem como a gente viver em sociedade de uma forma melhor? Então, Kardec quer saber como é que eu consigo reconhecer uma civilização completa? Então, já falamos aqui, pelo desenvolvimento moral. Por quê? Porque nós nos achamos adiantados pelas descobertas que nós fizemos, nós nos achamos adiantados pelas invenções maravilhosas que a gente tem, pelas casas, pelos carros, pelas roupas, por toda a inovação. Tecnologia. A tecnologia. Então, a gente acha que todo esse desenvolvimento que nos cerca significa que nós somos desenvolvidos moralmente. É essa separação que precisa acontecer, né, Márcia? Uma Sim. coisa é desenvolvimento intelectual, outra coisa é desenvolvimento moral, que envolve ética, espiritual e emocional. Então, por isso que os espíritos dizem o seguinte, civilizada só é a sociedade que tiver duas condições. Em primeiro lugar, banir os vícios morais. Essa sociedade pode ser considerada uma sociedade que é civilizada. E aqui a gente tem que separar o que é vício moral e o que é virtude, né? Para a gente poder entender melhor. É vício físico. Vício físico e virtude. Vamos lá, Ururaí. Porque é muito comum, né? Principalmente nos movimentos religiosos, né? Fulano fuma, fulano bebe, fulano usa droga. Cara, vai ler. Tá? Vai ler, os espíritos não falam disso. É lógico que, né, a gente não é isso que a gente quer. Esses são vícios físicos. Físicos, não são os vícios físicos que estão atravancando o progresso, são os vícios morais. Os espíritos são muito específicos nesse assunto, né? São os vícios morais. Quais são os vícios morais? Eles respondem para Kardec de forma específica. Egoísmo, orgulho, materialismo, ganância, né? Então veja, eles não falam de vícios físicos. Por quê? Porque na filosofia, entenda uma coisa, Kardec é filósofo. Quando ele fala de vício, ele está falando na visão filosófica, existem os vícios e as virtudes. E quando se fala em vícios dentro da filosofia, não são os vícios físicos. Então, pai, você está aí, meu filho fuma, meu filho usa droga. Lógico, né? Ninguém quer isso, ok, tudo bem. Mas você, pai, você é egoísta? Você é orgulhoso? Você é arrogante? Você é materialista? Você é ganancioso? Pai, é isso que vai fazer você perder a existência. Lembre-se disso. E esse deve ser o nosso foco para nos transformarmos numa civilização, né? Por isso que Kardec, quando pergunta para os espíritos respondem que a civilizada só é uma população que bane, né, que vai banir os vícios morais. E a outra condição é a sociedade que viver como irmãos. Essa sociedade é que é uma sociedade civilizada. Viver como irmãos praticando a caridade cristã. Viver como irmãos é trabalhar com a fraternidade, agir com fraternidade. Praticar a caridade cristã, nós já debatemos esse tema aqui, é o BIP. É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando a gente conseguir banir os vícios morais e viver como em fraternidade, praticando a caridade cristã, aí sim a gente pode dizer que somos uma civilização que está no progresso. Os espíritos chegam a dizer o seguinte: até então sereis apenas povos esclarecidos, que percorreram apenas a primeira fase da civilização. Então a gente pode dizer que nós estamos nessa condição, né? Somos povos esclarecidos, iniciando o processo civilizatório à medida que nós combatermos os vícios morais, egoísmo, orgulho, materialismo,
ganância. E lembrando que ganância não é ambição, né? Ambição é você querer progredir, que é algo saudável, natural, está tudo certo. Querer melhorar. Querer melhorar dentro da ética. Agora, ganância é você progredir materialmente explorando seres humanos, por exemplo, né? Onde você coloca lucro acima de tudo, isso não vai dar certo. Vai lá na questão 717 da nossa cartilha, que tem mais informações a esse respeito. Bom, depois de todo esse comentário dos espíritos na questão 793, vem o comentário de Kardec, que é primoroso. E é isso que a gente quer comentar agora, nessa segunda parte do nosso programa, né? O comentário de Kardec é a respeito de civilização. Ele vai dizer o seguinte, que a mais civilizada, o grupo mais civilizado, é onde exista alguns pontos. Ele levanta aqui 11 pontos importantes. Te interrompendo, viu, Márcio? Porque é tão pedagógico, Kardec, né, que ele coloca quais são os 11 pontos que irão distinguir uma sociedade civilizada. Civilizada. Né? Primeiro ponto, onde é uma sociedade onde exista menos egoísmo. O que é o menos egoísmo? O egoísta é aquele que só quer para ele. O menos egoísta é aquele que vai colocar na roda o bem comum. Vai tirar o foco, a luz de si mesmo e vai ampliar para o outro. Então, no menos egoísmo é o bem comum maior do que o bem para mim. O bem só para mim, né? É transformar o egoísmo em amor ao próximo. Porque o egoísmo é a fonte de todos os males, de todos os males. Todas as más tendências, né? Então Kardec coloca menos cobiça, menos poder, menos dinheiro, menos coisas, menos orgulho, porque no menos orgulho você não se acha melhor do que o outro é um parceiro de mudança, estamos aqui com o mesmo propósito. Agindo com menos orgulho, eu vou ter que usar a lei de igualdade, olhar para o outro com respeito. Que é uma lei natural. Que também é uma lei natural. Nessa menos cobiça, Márcia, quer dizer, o poder, o dinheiro, as coisas, a gente precisa disso. Mas não é fazer disso a sua prioridade. Nem seu objetivo de vida. Nem seu objetivo de vida. Porque se você fizer isso, você vai ser apenas um povo esclarecido. Mas não civilização. Então, sim, não poder, civilizado. dinheiro e coisas, mas colocar o progresso moral junto ao ser humano acima de tudo. Segundo ponto que Kardec levanta, um povo civilizado é um povo cujos hábitos são mais intelectuais e morais do que materiais. Então isso tem a ver com o nosso dia a dia. Um povo que cultiva mais as coisas intelectuais e morais do que as coisas materiais é um povo que está a caminho da civilização. Então, aqui a gente vai ter que falar da necessidade de incentivar a arte, incentivar a cultura, o desenvolvimento do intelecto, da mente, através da arte e da cultura, em vez da ostentação material. E, de novo, vamos dizer, as coisas materiais são importantes. A questão é que elas não são o mais importante. Porque quando você desencarnar, você vai levar tudo o que você sabe e tudo o que você fez, amou, sentiu, expressou. As coisas materiais ficam, porque elas são da matéria, são da terra. E não te pertencem. Não te pertence. É apenas um instrumento. Por isso é que os hábitos têm que ser hábitos mais intelectuais e morais do que materiais. A inteligência será desenvolvida com muito mais liberdade. Esse é o terceiro item. Né? O terceiro item, né? Ou seja, a liberdade, que é a alma da felicidade e por sua vez também é uma lei natural, ela deve ser incentivada e respeitada. Liberdade de pensar, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Liberdade, dizendo que é exatamente no pensar que nós somos livres completamente. E aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, né? A liberdade de expressão, sim, mas não liberdade de agressão. Não misture as coisas. O quarto item que ele coloca é a sociedade civilizada é uma sociedade onde haja mais bondade. Bondade é a qualidade de fazer o bem,
de ser bom, né? De fazer o bem para os outros. É uma sociedade onde haja boa fé. Boa fé é boa intenção. É quando tudo que você for fazer, você faz com a boa intenção, fazendo o melhor para o outro, para que tudo dê certo, com honestidade, com sinceridade, né? Uma sociedade onde exista benevolência, que é essa bondade com as pessoas, a bondade natural. Uma sociedade onde exista generosidade, onde você sempre queira acrescentar algo para o outro, sacrificando muitas vezes os próprios interesses, mas pensando em ser generoso, em auxiliar o outro de alguma forma. Porém, Kardec faz uma ressalva. Esse item, uma sociedade com mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade, tem que ser recíproco. Então, eu faço com o outro, mas o outro também faz comigo. Então, bondade, boa-fé, benevolência e generosidade, recíprocos. E ele é bem específico nesse sentido, né? Porque essa questão da reciprocidade é o que nos caracterizaria como humanidade, né? Humanidade. Exatamente. E agora, Márcia, deixa eu aproveitar aí já para outro item. Diminuição, outra proposta que ele faz, né, de uma civilização, diminuição, eliminação dos preconceitos de casta e nascimento. Veja, estamos em 1857, preconceitos de casta e nascimento. Casta, entenda como grupos sociais. Então, se você tem preconceitos com relação a grupos sociais, seja os homossexuais, os LGBTs, ou determinados ubandistas, né? Tem gente aí que tem preconceito, até mesmo os ateus, né? A gente vê isso no meio espírita, né? Fulano é ateu. Cara, você não entendeu nada. Então, a partir do momento em que nós eliminarmos os preconceitos e de nascimento, aqui vai ser o grande passo. E de nascimento, o grande passo, que aliás está na música lá do John Lennon, né? Imagine, que ele faz uma proposta de um mundo melhor, onde um mundo sem fronteiras. Um mundo sem fronteiras. Olha a questão dos refugiados, isso aí é de uma dor muito grande. Quando é que será, igual a União Europeia está propondo ali, de uma certa forma, com alguns limites, onde não exista mais fronteiras entre países. Está na hora de nós entendermos que a terra é a nossa moradia. Ninguém é dono ou deve se achar dono por nascimento de um determinado espaço geográfico, né? E Kardec fala isso, sem preconceito de casta, de nascimento, sem xenofobia, né? A gente atualizaria para o dia de hoje. Por quê? Conforme ele diz, né, na 793, esse preconceito é contrário ao projeto de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo. Depois Kardec propõe um sexto ponto, o uso da lei sem privilégios a ninguém. Então, quando a gente pensa no mundo onde a gente tem a civilização, é um mundo onde não existam privilégios de lei. Não exista um tratamento desigual entre as pessoas. A lei vai ser igual para o último, como acontece para o primeiro. Aí a gente vai aplicar a lei de igualdade dentro das leis, né? Dentro da própria justiça. Dentro da própria justiça. Né? A justiça é o próximo. Isso. Olha que interessante, uma vez que eu use um tratamento igual dentro da lei, aí a gente vai para o próximo item, que é a justiça imparcial. O que é isso? A justiça tem que funcionar para todos, não apenas para os brancos, ricos e poderosos. A justiça tem que funcionar também para os pretos, para os pobres, para os excluídos. Ela vai chegar para todos e não de uma forma lenta, como ela chega hoje. E Kardec é um vanguardista nesse sentido, porque a gente sabe que a nossa justiça é machista, ela é branca, né? Ela tem cor, ela tem privilégios. O noticiário está, por exemplo, mostrando um músico que pela cor preta dele, da pele, ele foi preso, acho que pela segunda ou pela terceira vez, por causa de homônimo. E tem uma pesquisa que mostra que os presos por homônimos 80% a 90% são pessoas da cor preta. Quer dizer, os brancos não são presos por homônimos. E não existem homônimos de pele branca. E vem Kardec nos fala isso, olha, uma justiça imparcial.
né? Onde funcione de forma igual. Quer dizer, é até uma redundância, né? Falar uma justiça que seja justa. Seja justa. Né? O 8º item, onde o fraco sempre encontre amparo contra o forte. Porque o forte já tem, né? Já tem o poder, já tem o dinheiro, já tem muitas vezes o corpo físico. A própria cor, né? A própria cor. Então aqui ele propõe que o fraco encontre sempre amparo contra o forte. No item 9, onde a vida, as crenças e as opiniões do homem sejam melhormente respeitadas. É libertador pensar isso, né? Kardec falando agora, ele acabou de dar uma entrevista, né, Márcia? Agora, no ano 21 do século 22, dizendo... O ano 22 do século 21. O ano 22 do século 21, como é que a gente deve se portar como civilização, né? Então, como é que a gente deve se portar para criarmos uma civilização e sairmos apenas do estado de povos esclarecidos, né? Então, onde a vida, as crenças e as opiniões das pessoas sejam respeitadas plenamente, né? No item 10, onde exista menor número de desgraçados. Quem são os desgraçados? São aqueles que não têm a graça, não receberam a graça. Entre aspas, aí, né? Que a igreja graça, preconiza. Segundo a igreja. Então, são pessoas em situação de rua, são os presos, as pessoas que estão em manicômios, os doentes sem acesso ao tratamento, os miseráveis financeiramente, que estão abaixo da linha da pobreza e que vivem com menos de R$7 por dia. Então, esses são os desgraçados. Quando a gente tiver uma sociedade com um menor número de desgraçados, a gente realmente pode dizer que somos civilizados. E o último item... Onde toda pessoa de boa vontade tenha uma atitude favorável em relação a algo agradável ou alguém, né? Tenha certeza que não vai faltar o necessário para alguém. Já imaginou isso, né, Márcia? Civilização vai ser quando não existir uma pessoa, mas não pode existir nenhuma pessoa que esteja faltando o necessário para ela. E por que não vai faltar o necessário? Porque a gente vai estar aplicando a lei da igualdade, porque a gente vai estar respeitando o outro, quem tem mais vai contribuir para quem tem menos, e aí sim nós poderemos dizer que somos civilizados, somos esclarecidos na parte intelectual, mas também somos civilizados na parte moral. Então, você acredita no ser humano? Sim, acreditamos, porque acreditamos que você também vai fazer a sua parte para que a gente possa sair de apenas de povo esclarecido e nos transformarmos em civilização. Sinta-se abraçado, gratidão e felicidade.